Há um momento quase secreto em que a vida pede silêncio para que possamos ouvir o que realmente importa. Talvez hoje seja esse instante para você. Você carrega tantas responsabilidades, tantas contas, tantas expectativas, que a mente parece um mercado barulhento e o coração uma praça vazia. Você não está sozinho. Eu vejo o seu cansaço, a sua dignidade ferida por promessas fáceis que nunca se cumpriram e a coragem discreta com que você levanta dia após dia para tentar de novo. Hoje, vamos descer alguns degraus para dentro, acalmar a poeira e deixar que a sabedoria antiga ilumine o que a pressa moderna vem escurecendo. Respire devagar. O corpo entende quando algo verdadeiro se aproxima. A respiração profunda sinaliza ao sistema nervoso que há segurança, que não é preciso lutar nem fugir agora, que podemos pensar com clareza. É nesse terreno mais estável que decisões boas nascem. A neurociência chama isso de regulação, quando a amígdala deixa de tocar o alarme e o córtex pré-frontal pode fazer o seu trabalho de discernir, priorizar, escolher. A tradição espiritual chama de temor sábio, a consciência de que existe uma ordem maior e que prosperidade sem princípios é vento na mão. O rei Salomão entendeu os dois mundos, o da alma e o da prática, e nos deixou um mapa que não depende de sorte, mas de sabedoria que enriquece de dentro para fora. Talvez você tenha vivido a sensação de correr muito e sair pouco do lugar. É estranho confessar, mas todo mundo reconhece. Trabalho sem direção cansa, lucros sem paz pesam, metas sem sentido viram dívida emocional. E ainda assim, quando o dia amanhece, a gente veste a armadura e tenta sobreviver à lista de tarefas, à pressão do relógio, à comparação silenciosa com vidas editadas nas redes. Nesse turbilhão, a mente atira-se em busca de estímulo rápido, como quem procura água salgada para matar a sede. Aqui, a sabedoria de Salomão nos convida a um gesto contracultural: interromper o ciclo do impulso, recuperar o espaço entre o estímulo e a resposta, e nele plantar escolhas que não cobram juros da nossa paz. Talvez ninguém tenha lhe dito claramente, mas riqueza é uma consequência, não um começo. O que sustenta não é o brilho, é o fundamento. É por isso que a sabedoria fala com voz mansa e firme. Primeiro o coração alinhado, depois a estratégia. Primeiro a balança justa, depois o lucro. Primeiro o conselho íntegro, depois a decisão arrojada. A neurociência confirma com outras palavras: hábitos moldam circuitos, circuitos moldam percepções, percepções moldam escolhas, e escolhas constantes moldam destinos. Quando o ritmo interno desacelera, o olhar volta a enxergar, e aquilo que parecia azar começa a revelar padrões, causas, pequenas correções que mudam o curso. Enquanto você me ouve, perceba seu corpo, solte os ombros, destrave a mandíbula, deixe a respiração descer até o ventre. Talvez uma memória apareça, um negócio que parecia promissor, mas cobrou caro da sua paz. Uma palavra dita no calor da hora que fechou uma porta. Uma decisão tomada sozinho, por orgulho ou medo, que poderia ter custado menos se você tivesse buscado conselho. Não é para se culpar. Culpa paralisa. Consciência liberta. O que buscamos aqui é clareza sem vergonha, firmeza sem dureza, correção sem ferida. Porque é assim que a sabedoria trata a gente, como um médico que não grita com a dor do paciente, mas aponta com precisão a causa e a cura. Este encontro é uma travessia. De um lado, o ruído, do outro, a direção. De um lado, a pressa que faz promessas. Do outro, os princípios que cumprem o que prometem. A partir de agora, cada ideia que você ouvir será uma ferramenta na sua mão. Nada de fórmulas mágicas, nada de atalhos que cobram juros altos depois. O que vamos praticar é antigo como o ouro e atual como a sua próxima decisão. Honrar a ordem dos tesouros, cultivar diligência que vira patrimônio, tratar palavras como investimento, buscar conselho que reduz risco e manter balanças que sustentam lucros duradouros. Não por perfeccionismo, mas por respeito ao seu futuro. Se for útil, guarde uma frase como fio condutor.
Prosperidade limpa começa no invisível. Antes do dinheiro, a sabedoria. Antes do resultado, o caráter. Antes do aplauso, a consistência. Antes do passo, a direção. Isso não é poesia vazia. É engenharia da alma aplicada à vida real. Quando a mente entende, o corpo acompanha. Quando o corpo desacelera, a mente clareia. Quando ambos se alinham a princípios, a vida começa a responder de outro jeito e aquilo que parecia difícil demais vai se tornando possível porque agora tem estrutura. Então, caminhe comigo, sem pressa, sem medo e sem promessas baratas. O que você vai ouvir tem o peso de quem já viu reinos nascerem e caírem por causa de escolhas pequenas que se repetiram, e tem a leveza de quem sabe que cada dia é uma nova chance de alinhar o rumo. Hoje, você não precisa conquistar o mundo, só precisa dar um passo lúcido, um de cada vez, do invisível para o visível, da raiz para o fruto, da sabedoria para a riqueza que permanece. Há uma inquietação antiga que mora nas horas apertadas do fim do mês e no vazio que sobra mesmo quando tudo dá certo no papel. Ela não grita, mas pesa. É a sensação de correr atrás do vento, de somar esforços e ainda assim ver as contas da alma em vermelho. Por trás dessa angústia silenciosa existe uma inversão quase invisível que o tempo normalizou. Primeiro dinheiro, depois entendimento. Primeiro ganho, depois governo. Primeiro velocidade, depois direção. Quando a ordem se inverte, a colheita fica rala. Os frutos amadurecem antes da raiz e qualquer ventania derruba. A sabedoria de Salomão chama de volta a sequência original, aquela que sustenta. Sabedoria antes de dinheiro. Princípio antes de resultado. Fundamento antes de vitrine. O corpo reconhece a verdade antes que a mente encontre as palavras. Quando a ansiedade financeira se instala, o peito aperta, a respiração encurta, a visão se estreita. A neurociência descreve esse estado como hiperativação do alarme interno, que sequestra a atenção e nos faz escolher pelo impulso, não pela clareza. O caminho de volta começa no invisível, regular o ritmo interior para que a percepção se abra. E então a ordem dos tesouros possa ser restaurada. Nesse chão mais firme, prioridades se alinham, números ganham contexto, decisões deixam de ser fogos de artifício e viram lâmpadas que iluminam o próximo passo. A inversão da ordem promete atalhos, mas cobra caro. Ela convida a perseguir cifras sem construir critérios, a buscar aumentos sem amadurecer o caráter, a montar estratégias sem assentar princípios. O resultado é um ciclo de picos e vales, onde a euforia do ganho é seguida pela ansiedade da perda, e o esforço de hoje paga a conta dos excessos de ontem. Quando a sabedoria volta ao primeiro lugar, o relógio interno desacelera e um outro padrão se revela. Não é a pressa que atrai prosperidade, é a consistência. Não é o brilho que sustenta a riqueza, é o sentido. Não é o volume de trabalho que liberta, é a qualidade das escolhas. Existe um espaço diário, pequeno e precioso, que atua como semente para essa mudança. 30 minutos que, quando consagrados à compreensão e à aplicação de um princípio, criam uma frequência nova no dia. Não é um ritual de perfeição, é um lugar de direção. Nesse intervalo, um conceito se transforma em decisão, uma decisão se transforma em hábito, um hábito se transforma em estrutura. O cérebro aprende por repetição significativa, a alma se fortalece por coerência. Quando esse espaço vira prioridade, os boletos continuam existindo, as demandas não desaparecem, mas a mente deixa de ser empurrada e passa a conduzir. O que antes parecia inegociável revela margem. O que parecia urgente encontra seu tamanho real e escolhas mais limpas começam a nascer. A ordem dos tesouros também protege contra armadilhas elegantes, promessas de ganhos rápidos, negócios que dependem do brilho do momento, oportunidades que exigem pressa para impedir perguntas. Quando a sabedoria está na frente, o filtro se torna mais sensível.
A pergunta certa aparece, a necessidade de entender o fundamento se impõe e a sedução do imediato perde força. A experiência mostra que riqueza sustentável não é inimiga de ambição, mas é madrinha de prudência. Números importam, resultados importam, metas importam. O que muda é o alicerce. Objetivos deixam de alimentar vaidades e passam a servir valores. Decisões saem do campo do impulso e entram no campo do propósito. Em linguagem simples, sabedoria antes de dinheiro significa priorizar o que permanece sobre o que apenas aparece. Significa permitir que princípios escolham o que entra e o que fica de fora. Que limites saudáveis definam o ritmo. Que o sentido governe o esforço. A neurociência chama isso de arquitetura de decisão. Criar ambientes internos e externos que favoreçam o que se deseja colher. A espiritualidade chama de temor sábio. Reconhecer uma ordem maior e escolher andar de acordo com ela. Quando essas duas linguagens se encontram, o caminho se torna claro sem perder a profundidade. E a vida financeira respira sem perder a seriedade. Há uma imagem que ajuda a manter tudo isso vivo por dentro. A lâmina que encontra a pedra de amolar antes de tocar a madeira. Afiar o machado não é perda de tempo, é multiplicação de força. Quem ignora essa preparação trabalha muito e avança pouco. Quem a honra trabalha com cadência e percebe que a mesma tarefa rende mais, que o mesmo recurso alcança mais, que o mesmo dia parece maior. A metáfora é antiga, mas o efeito é atual. Em um mundo que mede valor por velocidade, a decisão de afiar antes de cortar parece pequena, quase invisível. E, no entanto, é ali que a riqueza limpa começa. No cuidado com a ferramenta, no zelo com o critério, na paciência com a raiz. Com o tempo, essa ordem vai criando um tipo diferente de prosperidade. Menos ruído e mais direção. Menos comparação e mais foco. Menos promessas e mais pacto consigo mesmo. A ansiedade financeira não desaparece de um dia para o outro, mas perde o comando. As contas são tratadas com respeito, não com medo. Os projetos são escolhidos por coerência, não por desespero. As conversas sobre dinheiro ganham dignidade, não vergonha. Essa mudança não estampa vitrine, mas segura o telhado durante a tempestade. E quando a tempestade passa, a casa ainda está de pé, mais sólida, mais habitável, mais sua. No fim, a ordem dos tesouros não é uma teoria bonita, é uma prática silenciosa. Começa no invisível, se confirma no cotidiano e aos poucos redesenha o destino. Sabedoria antes de dinheiro, princípio antes de resultado, fundamento antes de vitrine. Quando essa sequência guia o caminho, a riqueza deixa de ser um acidente feliz e se torna um desdobramento natural de quem você está se tornando. E nessa altura, não é apenas a conta bancária que agradece, é o coração que se aquieta, é a mente que clareia, é a vida que finalmente encontra um ritmo que não quebra por dentro. Existe um cansaço específico de quem trabalha muito e avança pouco. Ele não se vê nas planilhas, mas pesa nos ombros quando o dia termina. É a chamada procrastinação elegante. Muita agenda, pouca entrega, muito movimento, pouco deslocamento. Por fora, ocupação, por dentro, uma sensação de culpa difusa, como se algo essencial estivesse sempre adiado. A sabedoria de Salomão reconhece essa ferida sem humilhar. Ela apenas acende a luz sobre um ponto simples e exigente. Talento pode abrir portas, mas é a constância que mantém a casa de pé. Não é um golpe contra o brilho, é um voto a favor do chão firme. Quando o corpo aprende um ritmo, a mente agradece. A neurociência dá nomes para esse aprendizado silencioso. Automatização, plasticidade, trilhas neurais que se fortalecem pelo uso. O que começa como esforço consciente se torna caminho conhecido, e o que era pesado passa a ser natural. Constância humilde, a que não chama a atenção, acaba vencendo a genialidade intermitente, aquela que aparece como fogos de artifício
e some com a mesma velocidade. No acumulado da vida, não é a intensidade ocasional que constrói patrimônio, é a repetição cuidadosa do que importa. Existe uma ilusão sedutora que nos visita nas horas de euforia, a crença de que um grande dia pode compensar uma sequência de dias dispersos. O coração até tenta acreditar, mas o calendário não mente. Riqueza verdadeira, de recursos, de reconhecimento, de serenidade, é resultado de hábitos, não de eventos. Eventos inspiram, hábitos edificam. Eventos inflam, hábitos solidificam. O primeiro enche o peito de entusiasmo. O segundo dá ao entusiasmo um lugar para morar. O brilho sem base sobe rápido e cai com estrondo. O passo após passo atravessa estações e chega inteiro ao destino. Há uma janela do dia em que o mundo ainda está silencioso e a alma tem mais chance de governar a agenda. As primeiras horas carregam um poder desproporcional sobre o restante do dia, como a nascente que define o curso do rio. Muitos descobriram que reservar o começo para o trabalho de maior valor muda a qualidade do pensamento, da energia e do resultado. Não se trata de vencer um cronômetro, mas de honrar o que de fato sustenta o futuro. Quando o que é essencial recebe prioridade, o restante encontra seu lugar. Quando o acessório ocupa a frente, o essencial vira sombra. A constância guarda uma simplicidade que confunde a pressa. Ela não promete picos, promete progressão. Não oferece aplauso imediato, oferece estrutura. E estrutura é o que nos segura quando a motivação falha, quando o humor oscila, quando a comparação tenta sabotar o foco. No cérebro, esse compromisso silencioso com o repetível reduz a fadiga decisória, diminui a necessidade de lutar com a própria vontade a cada manhã e libera energia para a criação, não para a negociação interna infinita. Em linguagem de alma, constância dá paz ao coração por lembrar que há um sentido, e sentido dá destino ao esforço. É comum que o talento, por vezes, atrapalhe a disciplina. Quando algo flui com facilidade, a mente se acostuma a esperar o bom desempenho sem os bastidores do preparo. O tempo vai passando, as demandas aumentam e, de repente, aquele dom que antes bastava já não sustenta a entrega. Não há vergonha nisso. Só uma convocação para a maturidade. Deixar que o dom encontre rotina, que o potencial ganhe contorno, que a inspiração encontre um hábito para se hospedar. O talento continua bem-vindo, mas agora ele é servo da constância, não seu substituto. A imagem salomônica que sustenta esse capítulo é a da formiga que armazena no verão. Pequeno esforço, repetido, cria abundância. Essa frase parece modesta demais para um mundo que adora promessas grandiosas, mas é justamente na modéstia que está sua grandeza. Grão após grão, a despensa se enche. Tarefa após tarefa, o projeto ganha corpo. Dia após dia, o caráter se fortalece. A metáfora não exalta a pressa e nem despreza o descanso. Ela honra a cadência, honra o preparo antes da escassez, honra a prudência que se antecipa para não se desesperar. No cotidiano, essa cadência pode ser reconhecida por sinais discretos, menor urgência em responder a cada estímulo, mais profundidade naquilo que realmente sustenta resultado, mais presença nas tarefas que antes eram engolidas pelo piloto automático. O corpo se ajusta, a mente se alinha, o relógio interno cria intervalos de atenção que não se compram com truques. Quando a constância se torna um pacto íntimo e respeitado, o ruído externo perde força e a vida profissional e financeira começa a mostrar uma curva diferente, menos semelhante a montanhas russas e mais parecida com uma escalada segura. Ao final, diligência que vira patrimônio não é dureza sem alma, é gentileza com o próprio futuro. Não é prisão, é liberdade criada por limites escolhidos. Não é um manual de ferro, é um acordo entre intenção e hábito. A constância não pede espetáculo, pede honestidade. Ela não exige perfeição, oferece caminho. E nesse caminho, a cada estação, o que parecia pequeno revela sua potência. A colheita não chega por acaso, chega por merecimento silencioso.
por fidelidade às coisas que não brilham, mas sustentam tudo o que importa. Certa hora do dia, quando a mente já gastou energia demais, uma palavra que sai torta muda o clima de uma conversa inteira. O rosto do outro fecha, a sala parece menor e o coração sente a queda súbita de temperatura afetiva. É nesse ponto que a sabedoria de Salomão sobe ao primeiro plano com uma verdade mansa e incontornável. Falar é investir. Toda frase deposita algo no cofre invisível da reputação. Às vezes rende favor, às vezes acumula resistência. Não é moralismo, é mecânica social. Em volta do som das sílabas, o corpo lê sinais. O tom, a pausa, a escolha de um verbo em vez de outro. A neurociência descreve circuitos precisos para isso. Redes de empatia mapeiam intenção. O sistema de ameaça confere segurança, a memória afetiva compara com experiências antigas. Uma frase pode desarmar tensões e abrir portas que antes pareciam seladas. Outra, dita com a mesma quantidade de letras, pode acionar alarmes sutis, acentuar distâncias e comprometer pactos silenciosos que sustentavam a confiança. Há quem confunda sinceridade com descarga bruta. O impulso parece libertador, mas o rastro costuma sair caro. Sinceridade sem prudência vira sincericídio. A sabedoria antiga oferece outro caminho, mais exigente e mais fértil. A língua branda quebra ossos. O paradoxo é elegante. Mansidão não é fraqueza, é precisão. A palavra bem escolhida no tempo certo quebra resistências duras sem ferir a dignidade de ninguém. Não se trata de manipulação, e sim de respeito pela arquitetura emocional que sustenta todas as relações que importam. Reputação cresce como juros compostos. Pequenos depósitos de coerência, repetidos no tempo, transformam a percepção do entorno. Não se fala apenas para informar, fala-se para revelar caráter. Quando a linguagem carrega responsabilidade, o mercado afetivo responde com crédito. Portas se abrem antes mesmo de bater. Recomendações nascem com espontaneidade. A presença é recebida com menos desconfiança. E quando um tropeço acontece, porque acontece, o capital acumulado amortiza o impacto, como quem tem reserva para dias de ventania. O oposto também opera com exatidão. Ironias frequentes, promessas feitas no calor e esquecidas no frio, comentários que divertem alguns e humilham outros, tudo isso se acumula em silêncio. Nada explode de imediato, mas os convites diminuem, as conversas ficam mais curtas, os retornos se alongam. O ambiente não briga, apenas decide proteger-se. A mente interpreta como rejeição, o corpo sente como solidão, e o ego atribui à inveja o que muitas vezes nasceu de uma contabilidade simples. O saldo da palavra ficou negativo. Existe um modo de falar que acolhe mesmo quando corrige. Ele nasce de uma escuta que não busca vencer o outro, busca compreender o que move o outro. A ciência chama de regulação mútua. Dois sistemas nervosos encontrando um ritmo comum onde argumentos deixam de ser armas e se tornam pontes. Às vezes, o conteúdo é firme, a posição é clara, os limites são inegociáveis, mas o modo como se diz não dispara alarmes. O respeito não cede, a agressividade não entra. Nesse terreno, acordos acontecem com menos atrito e mais durabilidade. Muitos descobrem, com o tempo, que perguntas rendem mais do que afirmações. Uma pergunta genuína abre janelas internas, desce um degrau na defensiva, convida a partes mais adultas da conversa. O cérebro agradece, porque pensar custa menos quando não precisa se proteger o tempo todo. A alma agradece, porque ser ouvido devolve dignidade. É uma economia curiosa. Ao ceder espaço para a visão do outro, a palavra ganha peso específico, e quando chega a hora do posicionamento, ele se apoia em um chão já pactuado. Nesse horizonte, promessa deixa de ser moeda barata. Falar pouco e cumprir muito passa a valer mais do que a euforia de grandes juramentos que a semana seguinte não sustenta. A reputação respira alívio quando descobre que o sim é raro e confiável,
e o não é claro e respeitoso. O entorno aprende o mapa. Quando a palavra é dada, o caminho acontece. Quando o limite é posto, a linha é honrada. Nada espetacular, tudo essencial. No trato com dinheiro, projetos e alianças, esse cuidado verbal cria uma espécie de seguro invisível. Contratos ficam mais leves porque as partes confiam no espírito do acordo. Negociações ficam mais ágeis porque há menos necessidade de provar o óbvio. Crises ficam mais curtas porque o benefício da dúvida reaparece. Não é ingenuidade, é inteligência relacional, a serviço de resultados limpos. A sabedoria bíblica e a neurociência emocional, cada qual em sua linguagem, chegam ao mesmo ponto. Palavra, quando alinhada a caráter, muda o ambiente. No fim, palavras que pagam juros descreve um modo de existir. A voz deixa de ser apenas som e vira assinatura. Cada conversa assina um capítulo do nome que se está construindo. Não há romantização aqui, há realismo. O mundo responde ao que repetimos. E quando essa repetição abriga prudência, honestidade, escuta e firmeza serena, o retorno se torna visível naquilo que mais conta. A confiança cresce, o favor circula, a reputação amadurece. E com ela, a riqueza deixa de ser só número e passa a ser também a paz de saber que o próprio nome trabalha a favor. Mesmo quando ninguém está olhando. Há decisões que pesam no corpo como pedras no bolso. Elas começam pequenas, mas afundam devagar, pedindo silêncio, pedindo cuidado. Em muitos momentos, o orgulho se disfarça de coragem e a pressa veste a roupa da independência. O resultado é conhecido. Escolhas solitárias que saem caras, contas invisíveis que só aparecem depois. Um rastro de desgaste que não estava no plano. A sabedoria antiga olha para essa dor sem condenar. Ela apenas lembra que autonomia não é isolamento e que liberdade sem referências vira labirinto. O coração sabe disso antes da mente admitir. Ninguém enxerga tudo sozinho. Há um tipo de olhar que amplia o horizonte sem ferir a identidade. Ele não invade, não manda, não humilha, apenas ilumina ângulos que o foco estreito deixa de fora. A neurociência tem imagens bonitas para esse encontro. Cérebros em sintonia, espelhamento afetivo, integração de perspectivas. Quando visões diferentes se aproximam com boa intenção, o sistema de ameaça relaxa, a rigidez cognitiva perde força e novas conexões se tornam possíveis. A convicção não precisa se dissolver, ela apenas ganha profundidade. É como se a decisão respirasse melhor por dentro. A independência que confunde dinheiro com prova de valor costuma recusar esse tipo de ajuda. Ela teme parecer fraca, teme dever favores, teme perder o controle. Mas a autonomia madura segue outro caminho. Ela escolhe conselhos que não querem aplauso, que não têm interesse oculto, que são diferentes o suficiente para ampliar o mapa. Diversidade abre portas onde a familiaridade só repete. Desinteresse protege contra manipulações delicadas. Devoção a princípios e não a preferências momentâneas garante que o norte permaneça estável quando a emoção oscila. Esse tripé cria um terreno seguro para pensar. Em linguagem de cidade, a imagem se torna clara. Ruas abertas permitem vida, mas muralhas bem colocadas protegem de invasões. Na multidão de conselhos, a segurança soa como arquitetura emocional para épocas de vulnerabilidade. Não é sobre cercar-se de vozes que concordam, é sobre levantar paredes que evitam perdas evitáveis. Segurança não é ausência de risco, é redução de fragilidade. Assim, a coragem não diminui, ela apenas deixa de ser temerária. O avanço continua, só que com menos sangrias silenciosas. A vida oferece sinais de que um mapa mais amplo faria diferença. A mesma decisão, custando caro mais de uma vez. O mesmo padrão de pessoas escolhidas por simpatia e não por caráter. O mesmo impulso de fechar negócio por medo de perder uma oportunidade e não por convicção de propósito. Esses ecos se repetem como uma música que o corpo já decorou. Quando outras mentes entram em cena, com honestidade e variedade, novas partituras aparecem.
Pontos cegos deixam de ser destino e viram matéria-prima de crescimento. Muitos temem que conselho vire palanque de palpite. De fato, há opiniões que pesam, mas não sustentam. O que Salomão aponta é outra qualidade de encontro. É um círculo pequeno e confiável, com gente que não precisa ser impressionada, que não negocia princípios, que não se alimenta de dependência. Nesse ambiente, a palavra dura chega sem humilhação, o encorajamento chega sem bajulação e os limites chegam sem ameaça. A conversa deixa de ser disputa e vira oficina. As ferramentas certas aparecem, as medidas são checadas e a obra segue menos sujeita a rachaduras. O corpo sente quando esse tipo de apoio está presente. A respiração não fica curta nas vésperas da assinatura. O ombro não endurece ao ouvir uma objeção. O estômago não embrulha quando um alerta surge. Em vez de acionar defesa, o sistema nervoso encontra regulação. Isso não elimina o frio na barriga de decisões importantes, mas transforma o frio em sinal de atenção, não em gatilho de pânico. E atenção, em momentos-chave, vale dinheiro, tempo e reputação. Há quem confunda conselho com terceirização de responsabilidade. Aqui, a direção é mais adulta. A decisão continua pessoal. O risco continua assumido por quem escolhe, mas a construção do juízo é compartilhada. O que retorna é um senso novo de autoria, mais consciente, menos impulsivo. O sim deixa de ser uma resposta carente por aprovação e vira compromisso com o que se viu por vários ângulos. O não deixa de ser medo disfarçado e se torna preservação de algo mais valioso. O caminho ganha contorno e o contorno evita extravios que não aparecem nos relatórios, mas corroem por dentro. No fundo, buscar conselho com qualidade é um gesto de amor pelo próprio destino. É humildade que não diminui. É discernimento que economiza sofrimento. A cidade interna agradece. As muralhas bem colocadas não impedem a vida, elas a tornam possível. Ao longo do tempo, a colheita mostra números mais limpos, relações menos frágeis, decisões menos caras. E quando a tempestade chega, como chega para todos, a casa está menos exposta, não por sorte, por arquitetura, por paredes erguidas com vozes diversas, desinteressadas e devotas ao que permanece. Existe um tipo de ganho que brilha por fora e pesa por dentro. Ele chega rápido, ocupa espaço, mas não permite descanso. O corpo denuncia antes que a mente racionalize. O sono fica raso, o estômago aperta, um cuidado excessivo com palavras tenta esconder o desconforto. É o custo oculto de resultados conquistados na fronteira cinzenta do pode ser. A sabedoria de Salomão acende uma luz antiga sobre essa encruzilhada. O que é justo sustenta, o que é apenas legal pode ruir. A diferença parece sutil no papel, mas no terreno da alma, a diferença é um abismo. No cotidiano, a fronteira entre o certo e o conveniente não aparece com placas. Ela chega travestida de oportunidade imperdível, de urgência criada, de interpretações elásticas de cláusulas que todo mundo faz assim. A neurociência descreve o que acontece por baixo da pele quando essa fronteira é cruzada. O cérebro busca recompensas rápidas, a dopamina celebra o ganho imediato, mas outras redes, ligadas à culpa, ao valor e à autoconsciência, fazem um balanço diferente. O resultado é um conflito interno silencioso, um atrito que corrói a energia e rouba a clareza. A mente encontra justificativas. O corpo não esquece o preço. Integridade não é um luxo ético, é engenharia de sustentabilidade. Ela reduz atritos invisíveis, diminui retrabalho, protege relações, simplifica negociações futuras. Quando a empresa, o profissional ou o autônomo decide alinhar lucro com justiça, o ambiente aprende o mapa, previsibilidade cresce, confiança circula, prazos são cumpridos sem teatralidade, parceiros recorrem não por falta de opção, mas por paz de espírito. Esse capital simbólico não aparece de imediato na planilha, mas com o tempo sustenta números de forma mais estável do que qualquer golpe de sorte. Há também a diferença entre reputação e marketing. O marketing
convence por alguns meses. A reputação convence quando ninguém está olhando. Balizas internas, clareza, justiça, luz do dia, funcionam como pesos fiéis numa balança antiga. Clareza evita zonas neblinosas que geram ruído e ressentimento. Justiça harmoniza os interesses, para que o ganho de um não dependa da perda silenciosa do outro. Luz do dia significa a tranquilidade de ver o próprio processo exposto sem vergonha. Quando esses pesos se mantêm calibrados, o ponteiro aponta para um lucro que não fere, um crescimento que não trai a própria casa. O mundo real pressiona, metas apertam, concorrentes avançam, imprevistos exigem margens. A tentação de ajustar a régua para só desta vez não é sinal de maldade, é sinal de cansaço. E é justamente por isso que princípios funcionam como corrimão em escada escorregadia. Eles não engessam, protegem, eles não atrasam, evitam voltas caras. Eles não inocentam a ingenuidade, mas dão sabedoria para negociar firme, sem violentar valores. Em última instância, princípios devolvem dignidade ao trabalho, lembrando que lucro não precisa ser inimigo de consciência. Quando a integridade entra, decisões mudam de textura. Propostas passam a ser lidas com outro tipo de atenção, onde números e espírito do acordo pesam juntos. Conversas financeiras deixam de ser xadrez de esperteza e se tornam composição de interesses legítimos. O não, sem ambiguidade, salva mais recursos do que um sim envergonhado que arrasta ruídos por meses. E o sim claro, dado sob luz plena, cria uma energia de execução que compensa qualquer desconto negociado pelo caminho. O tempo vira aliado, não cobrador de juros morais. A alma humana reconhece com precisão a presença de medidas honestas. Funcionários se engajam sem precisar de discursos inflamados. Fornecedores tratam problemas como parceiros e não como adversários. Clientes sentem confiança mesmo quando algo dá errado. O que muda não é a existência de falhas. Elas acontecem, e sim a forma como são tratadas. Transparência substitui desculpas. Reparo ganha prioridade sobre defesa de ego. Aprendizado coletivo evita reincidências. Esse modo de operar, além de belo, é eficiente. Ele reduz o custo da desconfiança, que é um dos mais caros e menos medidos na vida econômica. Existe ainda a dimensão íntima do lucro limpo. Alguns chamam de paz, outros de coerência, outros de sono tranquilo. Se o corpo pudesse falar em linguagem de negócios, diria que integridade é uma economia de energia. Sem o esforço constante de sustentar versões, sem o receio de auditorias internas da consciência, sem o medo de conversas difíceis que revelam o que se preferia esconder, sobra força para inovar, criar valor, atender melhor, melhorar processos. A criatividade floresce em ambientes onde o medo não precisa morar. A sabedoria salomônica usa uma imagem que atravessa séculos: balanças e pesos. Nada mais cotidiano, nada mais exato. Pesos descalibrados podem enriquecer por um tempo, mas empobrecem tudo por dentro. Pesos fiéis parecem lentos num primeiro olhar, mas constroem confiança que vira ponte para grandes travessias. Em mercados voláteis, a confiança é o ativo que estabiliza. Em tempos difíceis, ela funciona como reserva que não se perde com um acidente. Em momentos de expansão, ela atrai parceiros que preferem crescer com quem não negocia o essencial. No final, integridade nos negócios não é um gesto heróico episódico, é uma escolha diária, silenciosa, repetida. É recusar atalhos que cobram caro da dignidade. É alinhar o que se assina ao que se crê. É deixar que a luz do dia alcance contratos, planilhas, conversas, recebimentos e entregas. É viver de tal forma que o próprio nome possa acompanhar a proposta como garantia viva. Quando isso acontece,
Lucros deixam de ser picos e viram planícies férteis. E a prosperidade, agora sem rachaduras, tem onde descansar. Quando os fios se unem, a tapeçaria revela um desenho que por muito tempo estava invisível. A ordem dos tesouros coloca a sabedoria antes de dinheiro e devolve fundamento ao que parecia só urgência. A diligência silenciosa e constante transforma passo em patrimônio, sem alarde, sem picos que estouram por dentro. As palavras, mais do que sons, viram investimento que rende confiança e abre portas que não se abrem com força. O conselho que nasce de olhares diversos, desinteressados e devotos ao princípio, protege a travessia sem roubar autoria. E as balanças justas, com pesos fiéis, sustentam lucros que não ferem o sono. 5 pilares. Um mesmo coração. Prosperidade limpa, construída por dentro, confirmada por fora. Há caminhos que funcionam como laboratório de alma. 7 dias podem não parecer muito, mas para quem busca coerência, tornam-se uma pequena estação onde o corpo aprende um novo ritmo e a mente encontra um trilho mais claro. Em muitos relatos, o primeiro dia se dedica a um único princípio, observado com atenção, como quem acende uma luz num cômodo esquecido. O efeito costuma ser imediato no clima interno, porque o cérebro ama contexto e descansa quando entende a direção. O segundo dia costuma nascer com um começo mais intencional, como se as primeiras horas tivessem outro peso específico. A energia muda de qualidade quando o que é essencial ganha lugar de honra. No terceiro, a conversa consigo e com o outro se torna mais cuidadosa, menos reativa, mais interessada em entender do que em vencer. E o ambiente responde com uma suavidade que reduz atritos desnecessários. O quarto dia, quando testemunhado por vozes de confiança, amplia o mapa e diminui os pontos cegos. Não há perda de autonomia, há ganho de visão. E no quinto, decisões passam pelo crivo do claro, do justo e da luz do dia. E a paz que acompanha essa triagem altera o tom das negociações, a postura do corpo, a disposição das horas. O sexto dia costuma trazer uma colheita discreta de consciência. O que rendeu permanece sob luz. O que custou caro mostra suas causas, o que parecia azar revela padrões. A mente se vê capaz de nomear aprendizados sem culpas inúteis. O coração reconhece pequenas vitórias que a pressa não aplaude. E o corpo registra uma redução de tensão que não veio de folga, veio de coerência. O sétimo, quase sempre, se oferece como alicerce para o mês seguinte. Compromissos escritos com sobriedade, menos grandiosos e mais fiéis ao que já começou a acontecer por dentro, transformam o que era intenção em contorno. A neurociência chama esse gesto de consolidar trilhas. A sabedoria chama de honrar o ritmo que sustenta. Nessa pequena estação de 7 dias, algo íntimo muda de lugar. O dinheiro deixa de ser juiz e volta a ser ferramenta. O trabalho, antes refém de humores e comparações, encontra cadência que atravessa semanas sem esgotar a alma. A fala, agora tratada como semente, diminui os espinhos e aumenta as pontes. As decisões, menos orgulhosas e mais inteiras, carregam o peso bom de quem olhou junto e escolheu com critério. E os lucros, depurados por medidas honestas, ganham um sabor de descanso que números sozinhos não entregam. Nada espetacular, tudo essencial. Se alguém observasse de fora, talvez visse apenas hábitos simples, quase invisíveis. Por dentro, no entanto, os sistemas do corpo e os circuitos da mente se reorganizam em torno de uma coerência que dá fôlego. A amígdala, menos acionada por alarmes, permite que o córtex pré-frontal cuide do que mais importa. O coração, menos acelerado por urgências artificiais, recupera a capacidade de escolher sem implodir por dentro. A narrativa íntima, menos dominada por pressa e comparação, se reaproxima de um propósito que faz sentido no chão da vida. O nome disso, na linguagem de Salomão, continua sendo sabedoria que enriquece. Ao final desses dias, não nasce um personagem novo,
nasce uma pessoa mais inteira, alguém que repousa sobre princípios como quem encontra abrigo em casa bem construída, alguém que mede o próprio avanço com uma régua que não fere, alguém que trata recursos, palavras, parcerias e oportunidades como expressões de um mesmo fundamento. A prosperidade, então, deixa de ser acaso, e a paz deixa de ser luxo. A cidade interna, protegida por muralhas que não aprisionam, permanece aberta à vida, e quando a vida entra, ela reconhece o terreno e decide ficar. Em algum ponto silencioso, entre uma respiração e outra, a vida decide o rumo que seguirá, não por espetáculo, mas por alinhamento. O que você ouviu até aqui não foi um conjunto de truques para dias difíceis, foi um convite para reorganizar a casa por dentro. Sabedoria antes de dinheiro, constância antes de euforia, palavra como investimento, conselhos que protegem sem aprisionar, medidas que sustentam sem ferir. 5 fios, um tecido só. Quando se entrelaçam, o ruído perde importância e o essencial encontra voz. Há um tipo de riqueza que não cabe apenas em números. Ela aparece no descanso do olhar, no peso certo das escolhas, na dignidade que acompanha os gestos quando ninguém observa. A neurociência descreveria como integração. Sistemas antes dispersos, operando em um novo acordo. Energia antes gasta com defesa agora disponível para a criação. Memória emocional, antes refém do medo, reescrevendo seus contornos à luz de outros padrões. A tradição chamaria de sabedoria encarnada, princípios antigos respirando no cotidiano, sem alarde, com consistência. Talvez a diferença mais nítida esteja no corpo. Ombros menos tensos, sono menos raso, presença mais inteira nas conversas que decidem futuro. O coração, acostumado a correr atrás de urgências, reaprende cadência. A mente, antes tomada por comparações, se reconcilia com o próprio percurso. No campo das decisões, essa reconciliação muda a textura do dia. O sim ganha densidade. O não recupera respeito. O talvez deixa de ser zona nebulosa e vira tempo de maturação. E nesse ritmo, o que cresce não é só o saldo. É a paz de saber que o caminho não cobra juros da alma. A sabedoria salomônica sempre preferiu imagens simples a discursos grandiosos. Cidade com muralhas, lâmina afiada, formigas que guardam, balanças fiéis. Todas falam de algo que não se compra, mas se cultiva. A beleza é que essas imagens sobrevivem às modas e às crises porque tocam o que não envelhece. Caráter, discernimento, justiça, favor. Em tempos de abundância, lembram o fundamento. Em tempos de escassez, lembram o rumo. E quando o vento muda, a casa continua de pé. Se o destino pode ser lido como uma cidade, quais muralhas merecem reforço agora? A que protege a ordem dos tesouros, a que sustenta a constância, a que guarda a reputação das palavras, a que cerca decisões com conselhos fiéis, a que calibra medidas para que o lucro não quebre por dentro. A resposta não precisa vir com pressa. Ela costuma nascer na mesma cadência com que a sabedoria opera, discreta, profunda, funcional. E quando chega, não exige aplauso, apenas confirma que o invisível arrumou espaço para o visível florescer. Ao fechar este capítulo, um sossego novo começa a ocupar o lugar que era do barulho. Não porque os desafios se tornaram pequenos, mas porque o coração encontrou ferramentas grandes o bastante para atravessá-los. A prosperidade, assim compreendida, deixa de ser exceção e vira consequência. E quando a consequência é boa, ela não pede licença, apenas se torna parte do caminho, como luz que acende e não precisa provar que ilumina.